Então, pessoal, retornando aqui com a nossa aula, nós vimos anteriormente a questão do diagrama unifilar e aqui eu trouxe outras informações sobre transformadores, né? Agora nós vamos comparar um pouco aqui desses transformadores. Nós temos aqui transformador a óleo, tá? E o transformador a seco. Tá? Esse é o transformador a seco, esse vermelho. A diferença dos dois é justamente que o transformador a óleo ele está imerso em um recipiente onde nós temos óleo isolante, tá? E esse óleo deve ser levado para análise. Mas o transformador a seco, ele não está imerso a óleo, ele simplesmente quem faz a troca da temperatura, né? As trocas de calor é o próprio ar. Então, neste tipo de transformador, o transformador a seco, quando ele começa a aquecer demais, ele se torna cada vez mais sensível e a chance dele vir a danificar por conta disso é muito alta. Então, por isso que é muito importante num transformador a seco se verificar a questão da temperatura, quais são as temperaturas máximas admissíveis para que ele possa operar de maneira correta. Tá? Outra coisa muito importante também características de teste, tá? Todos os dois vão passar pelos mesmos testes, vão precisar de teste de relação de transformação, teste de isolamento, teste de resistência de enrolamento, outros testes também, o transformador a óleo, a questão do óleo para análise, o transformador a seco, verificar a questão da temperatura de operação, os dois devem ser aferidos com uma termografia. Então esses são os parâmetros necessários para nós utilizarmos aí durante a manutenção em transformadores. E os disjuntores, aqui nós vamos falar de disjuntores de média tensão. Né? Os disjuntores de média tensão eles têm a característica de extinguir, né? De abrir a chave, de interromper o fluxo durante uma corrente nominal em média tensão. Então aí o curto-circuito, o arco elétrico vai ser formado. E para esse caso nós temos esses principais disjuntores, que é o disjuntor a sopromagnético, o disjuntor a óleo, o disjuntor a vácuo, disjuntor a ar comprimido e o disjuntor de SF6, que é o hexafluoreto de enxofre. Em subestações de 13.8, qual é o disjuntor mais comum? Existem dois tipos de disjuntores mais comuns. Nós temos o disjuntor a óleo e o disjuntor a vácuo. Esses dois disjuntores são os disjuntores mais comuns nesse tipo de instalação, de subestação 13.8. Tá? O disjuntor a óleo, ele tem ali na cabine dele de extinção, né, na cápsula, no encapsulamento de extinção de arco, um óleo isolante. Tá? É um óleo que não é o mesmo óleo do transformador, um óleo específico, mas que ele tem a característica de extinguir esse arco elétrico. E no disjuntor a vácuo, quem faz essa extinção é o próprio vácuo. Então ele retira o ar daquela cápsula, tá? E aí não tem condições de criar o arco. Pode ser criado, mas logo ele é extinguido. Então é o disjuntor mais eficaz, o disjuntor a vácuo. Porém ele é um pouco mais caro. Tá? E o bom dele é que ele não exige muita manutenção. A manutenção desse disjuntor é basicamente verificar as partes mecânicas. Não tem a necessidade de ficar substituindo óleo e essas outras questões. O disjuntor de ar comprimido, o disjuntor de sopro magnético e o CF6 são disjuntores que são mais utilizados em subestações de 69, tá? Ou em subestações que vão trabalhar aí a elevação para a transmissão, principalmente o disjuntor de ar comprimido, disjuntor de sopro magnético. Então são disjuntores maiores em níveis de tensão maiores, por exemplo, em 69, em 138. Então não é o nosso caso, por isso que a gente só vai falar sobre o disjuntor a óleo e o disjuntor a vácuo, principalmente o disjuntor a óleo do tipo PVO, tá? Que é o de pequeno porte, tá? Que é o disjuntor a óleo de pequeno porte, que é o que nós vamos sempre ver nas subestações. Com relação aos transformadores de instrumento, pessoal, nós temos os transformadores de instrumento, né, que são transformadores utilizados para aferir a corrente nominal e tensão nominal e média tensão e rebaixar esse valor a níveis para serem levados ao microcontrolador. Então existe um microcontrolador, né, que é um relé
que tem que ter pelo menos as funções 50/51N, tá? Ou seja, 50 que é ele faz a verificação de uma sobrecarga instantânea, ou seja, muito rápida, um curto-circuito, e a função 51 faz a verificação da sobrecarga temporizada, né? Em que eu tenho ali um aumento gradativo da corrente nominal. Então ele faz essa verificação e quando ele identifica esses dois parâmetros, ele dá trip no disjuntor, de acordo com uma curva previamente estabelecida em projeto de proteção, e ele manda trip para o disjuntor para poder o disjuntor abrir, né? Abrir o circuito em carga. Então nós temos aqui o símbolo dos dois, né? O primeiro aqui é o transformador de corrente, que é o TC. Então esse é a simbologia dele, tá? Geralmente vem aqui no diagrama unifilar, ele está não dessa forma, ele está virado, né? Como se estivesse dando uma rotação de 90 graus, em que eu tenho minha entrada, barramento, e ali eu apareço com o transformador de corrente, que vai pegar esse nível de corrente e média tensão e joga para o nosso microcontrolador, tá? O nosso relé microprocessado. E aqui embaixo nós temos o nosso TP, que também vai verificar os níveis de tensão e jogar para o nosso relé. Tá? Existem transformadores de medição e transformadores de proteção. Os transformadores de medição ficam sob a organização, a manutenção, né, e a responsabilidade ali da concessionária, ou seja, eu não posso adentrar a cabine, o cubículo de medição sem autorização da concessionária. É o cliente que instala, não é a concessionária que vai instalar, né, é o cliente que instala, só que a concessionária que vai ficar responsável por aquele cubículo. Já os transformadores de proteção são transformadores que nós vamos ter na cabine de proteção e que vão realmente tirar essas informações e mandar para o relé microprocessado. Os transformadores de medição mandam para a central da concessionária, né? Manda ali para aquele multimedidor da concessionária, que vai enviar ali para o database e gerar a fatura e todas as informações nelas inerentes. Então aqui nós temos um exemplo, pessoal, os transformadores de corrente. Aqui nós temos o TC e o TP, tá? E eles vão fazer justamente essas configurações. Então é a característica mais importante deles aqui, ó. Isso aqui é um dos fabricantes, né? Um dos modelos mais utilizados em cabines primárias, tá? Em que sempre o lado de high é o lado de média, e aqui nós temos o lado de baixa, e aqui também nós temos o lado de alta e o lado de baixa. Então nós temos um TC e um TP aqui como exemplo, tá? Então é essa a função deles, tá, pessoal? Basicamente eles vão pegar esses níveis e jogar por relé microprocessado. Beleza? Então eu vou finalizar essa aula por aqui e já a gente continua o restante. Valeu, até a próxima.